A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo 5, e versículo de número 33 ao 39, que vai nos dizer assim: Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu, chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se congregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram, e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhes obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, o nosso Deus, ele sempre levanta alguém para defender os dele. Deus, ele não deixa aqueles que servem a ele perecendo nas mãos dos inimigos. Muitas vezes nós pensamos que Deus, ele não vai trazer resposta porque estamos vendo tanta perseguição, estamos vendo tanta luta, tanto levante contra a nossa vida, que nós pensamos: Senhor, o Senhor não vai me defender. Senhor, o Senhor vai deixar que eu venha perecer nas mãos dos inimigos. Era isso que estava acontecendo aqui. A Bíblia diz, irmãos, que o sinédrio queria matar aos apóstolos. Tem muitas pessoas que são religiosas e, infelizmente, elas se levantam contra os propósitos de Deus. Estes homens que eram religiosos se levantaram contra os apóstolos do Senhor. E Deus sabia qual era a intenção daqueles homens contra os apóstolos. Deus sabe toda a intenção de pessoas contra você, e Deus está dizendo: eu estou trazendo livramento para a tua vida, Ramanda Candarasturabaia. Eu não vou deixar que nenhum religioso, que nenhuma religiosa que quer matar você espiritualmente, Rabaia Candarasto, tenha êxito. Irmãos, tem gente que quer matar o outro espiritualmente. Isso aqui é mistério. E Deus está dizendo: eu não permitirei que isso aconteça. Deus guardou tanto o espiritual dos apóstolos quanto o físico deles. E Deus está dizendo: estou guardando você toda, Aracandarasto. Eu estou guardando você todo. Eu estou te revestindo para que ninguém te toque. Estava aqui o sinédrio achando mesmo que ia destruir aos apóstolos do Senhor. Só que Deus, irmãos, ele usa quem ele quer e trabalha como ele quer, da forma que ele quer, sem dever satisfação a ninguém. E a Bíblia diz que um dos membros do sinédrio, que era Gamaliel, se levanta. Gamaliel era um fariseu muito respeitado. Inclusive o apóstolo Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Quando aquele homem se levanta, irmãos, ele começa a falar a favor, Rabaia Candarasto, dos apóstolos. Ele começa a falar do que havia acontecido, que muitos se levantaram dizendo que era de Deus e tinham perecido. Teudas insinuou que era alguma coisa, mas pereceu. Judas o Galileu insinuou que era alguma coisa, mas pereceu. E você vai ver aqui Gamaliel deixando bem claro: se esses apóstolos não for de Deus, eles vão perecer. Mas se eles forem, cuidado. Cuidado para vocês não serem pegos lutando contra Deus. Ei, da Ramanda Candará, se alguém tá tocando em você e não sabe onde tá tocando. Porque tem muita gente, irmãos, que persegue. Que nem o sinédrio aqui perseguiu os apóstolos. Só que os apóstolos do Senhor tinham um dono.
E Deus está dizendo hoje para você, você tem um dono. Tem gente que te persegue, se levanta contra você, mas não tem noção de onde está tocando. E Deus está dizendo, eu estou lhe defendendo e não vou deixar ninguém ter êxito contra você. E não vou deixar ninguém ter êxito contra a sua vida, irmãos. O nosso Deus, ele é um Deus que ele usa quem ele quiser para nos defender. Eu vou repetir para você entender. O nosso Deus é um Deus que usa quem ele quiser para nos defender. E aqui nós vemos, irmãos, um homem altamente respeitado, mestre da lei, membro do Sinédrio, defendendo os apóstolos. Não se assuste se Deus levantar gente grande para lhe defender, e eu vou repetir para você entender. Não se assuste se Deus levantar gente grande para lhe defender. Deus está dizendo, a minha obra contigo ninguém para. Irmãos, o crescimento da igreja primitiva, ninguém ia parar. Jesus deu uma ordem, e não seria os membros ali do Sinédrio, inflamados de inveja, de ira, que iriam parar o crescimento dos apóstolos. E hoje Deus diz para você, eu tenho uma ordem de crescimento. Eu tenho uma ordem de avanço, mas não estão gostando. Mas estão se levantando contra, e Deus está dizendo, fica tranquila. Fica tranquilo porque você não vai perecer, eu estou levantando gente para te defender. Eu estou colocando temor no coração de pessoas para que não toquem no propósito que eu tenho contigo. Estes homens estavam enfurecidos, versículo 33. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Qual era a intenção aqui do Sinédrio? Matar aos apóstolos. Não se engane você achando que a intenção de algumas pessoas é boa contigo, não, porque não é. Só que Deus está dizendo, eu estou aplacando furor. Eu estou aplacando ira. Eu estou desfazendo contenda. Eu estou tirando as forças dos teus inimigos. A vontade deles, era te parar. Era te matar espiritualmente, era tocar em você. Mas Deus está dizendo, eu estou paralisando a eles, porque eu tenho uma obra contigo. Porque eu tenho um crescimento na tua vida. Irmãos, a igreja primitiva ia crescer, não tinha para onde correr. Os apóstolos não eram escolha dos homens, mas era escolha do próprio Deus, segundo as palavras de Pedro e dos apóstolos. Versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Oh, glória! Pedro e os apóstolos deixaram bem claro, a gente entende que importa obedecermos a Deus. Ou seja, a quem nos escolheu. Versículo de número 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Os apóstolos sabiam que eles eram escolha de Deus, que eles eram testemunhas ocular daquilo que Jesus havia feito, e nada nem ninguém iria roubar isso deles. Deus está dizendo que eu tenho contigo, ninguém tira. Muita gente olha para você e acha que você é qualquer um, é qualquer uma, mas Deus está dizendo, você tem um dono, você tem um Deus, e eu te defendo e não deixo ninguém tocar no meu propósito na sua vida. Eu não deixo ninguém parar o que eu tenho contigo, pois grandes coisas eu tenho para fazer na tua história. Os apóstolos tinham a obra para fazer na terra, e ninguém validaria o que Deus tinha determinado para aqueles homens. Deus está dizendo, ninguém valida o que eu tenho contigo, minha filha. Ah, mas estão com inveja, estão querendo destruir, estão querendo matar, e Deus está dizendo, não se preocupe não. Estou eu hoje fazendo um reboliço para te defender. Levanto gente que tu menos imagina para falar bem de você. Levanto gente para falar o teu favor. E para fazer pessoas temerem, para não tocar em você.
Quando, irmãos, Gamaliel se levanta, ele se levanta trazendo exemplos e dizendo cuidado. Cuidado aonde vocês estão mexendo. Quando falamos de Gamaliel, como eu falei, não estamos falando de qualquer pessoa. Mas estamos falando de um homem que era altamente respeitável, mestre da lei, membro do Sinédrio, alguém que conhecia o que estava falando. Alguém que sabia das escrituras. Alguém que entendia que lutar contra Deus era o mesmo que assinar uma sentença de morte. E foi isso que ele deixou bem claro para os membros do Sinédrio. Cuidado para vocês não estarem agindo com euforia, com emoção, com ódio, com inveja. E não estarem tocando em um propósito de Deus. Porque, irmão, ninguém toca no propósito de Deus para ficar de pé, não. E foi isso que Gamaliel deixou bem claro. Versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Deixa eles em paz. Porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Ou seja, não vai ter êxito, não vai ter resultado. Assim como a obra que Teudas levantou, assim como a obra que Judas o Galileu levantou, não teve resultado, essa também não vai ter se for de homens. Mas, irmãos, tudo que é de Deus, Deus confirma. Tudo que é de Deus, Deus mostra. E ele diz mais. Versículo 39. Mas se é de Deus, ou seja, se Deus está neste negócio, cuidado. E Deus está dizendo hoje para pessoas que estão me ouvindo agora: eu estou no negócio. Eu estou contigo. E eu vou mostrar que sou na sua vida. Gamaliel estava dizendo: eu tenho juízo e eu não toco no que é de Deus. Porque se é de Deus esta obra, não podereis destruí-los. Ou seja, Deus não vai permitir. E vocês vão acabar, sabe o que, irmãos? Perecendo. Era isso que Gamaliel estava deixando bem claro. Porque o que é de Deus, irmãos, permanece. O que não é, perece. Mas aqueles apóstolos eram de Deus, como você é de Deus. E se alguém tentar tocar em você para parar a obra que Deus tem contigo, está tocando no próprio Deus. Para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Ou seja, deixa esses homens em paz. Porque se não for de Deus, eles se destroem sozinhos. Eles se acabam sozinhos, perecem sozinhos, acabou. Mas se for, cuidado. Para vocês não estarem lutando contra Deus. Ou seja, para vocês não estarem assinando a sentença de morte de vocês. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que aqueles membros do Sinédrio que estavam enfurecidos, querendo matar os apóstolos, concordaram com Gamaliel. Ricai de rasto. Ou seja, eles naquele momento deixaram os apóstolos em paz. Vai ter gente que vai deixar você em paz, mas não é porque é boazinha, não. Não é porque é bonzinho, não. Não se engane, não. É porque Deus está lhe defendendo. É porque Deus está mostrando que Ele é contigo e botando temor no coração, ribiando a candaraia de seus perseguidores. Daqueles que são como os membros aqui do Sinédrio. Gente invejosa. Gente que quer tomar o seu lugar. Gente cobiçosa. Deus está botando temor no coração delas. Para que elas olhem para você como homem de Deus, como mulher de Deus. E temam tocar no que Deus tem contigo, sim. Porque Deus tem uma obra com você. E ai daqueles que se coloquem no meio da obra que Ele tem contigo para tentar impedir. Ai daqueles que se levantem como pedra, rabaiacandarasto de tropeço. Os membros do Sinédrio não pararam o que Deus tinha com os apóstolos. Porque Deus levantou Gamaliel. Hoje Deus está levantando gente para te defender. Hoje Deus está dizendo para você: eu estou parando uma perseguição. Eu estou calando algumas pessoas. Tem gente que não vai gostar de você, mas vai ter que te respeitar. Ramancho Candaraia. Tem gente que não vai suportar você, mas vai ter que respeitar o que Deus tem na sua vida. Você acha o quê? Que os membros do Sinédrio amavam os apóstolos depois disso? Não.
mas tiveram que respeitar. Eles odiaram tanto os apóstolos, mas tanto, versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. Eles açoitaram os apóstolos, mas não puderam matar. Ribianda candarasto. Alguém pode até se opor a você. Alguém pode até não suportar o que Deus tem contigo, mas Deus está dizendo, não para o teu crescimento. A igreja primitiva continuou crescendo, 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 e assim é na sua vida. Alguém está pensando que vai conseguir lhe parar, mas Deus está dizendo, não, estou levantando Gamaliel. Declare comigo como Deus levantou Gamaliel para defender os apóstolos. Ele está levantando pessoas para me defenderem. Como Deus levantou a Gamaliel para defender os apóstolos, Ele está levantando pessoas para me defenderem. Irmãos, ninguém parou o que Deus tinha com esses apóstolos, porque Deus levantou a um homem que era improvável, humanamente falando, para defender os apóstolos. Porque Deus usa quem Ele quiser. Não se assuste, não. Quando você vê pessoas que, humanamente falando, você nunca pensaria que elas te defenderiam, e elas ali se levantarem para te defender, isso é Deus. É Deus levantando pessoas para te defender. É Deus levantando pessoas para quê? Para que ninguém toque no projeto que Ele tem contigo. Versículo 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e pregar Jesus o Cristo. Os membros do Sinédrio tentaram parar os apóstolos de pregar a Jesus. Gamaliel vai ali, irmãos, e começa a intervir, começa a falar. Deus traz o livramento para os apóstolos continuam fazendo o que Deus chamou eles para fazerem, assim na sua vida. Você não vai parar o que Deus tem contigo, mas você vai continuar, e o nome do Senhor será glorificado. Declare comigo, a obra que Deus tem comigo não vai parar. A obra que Deus tem comigo não vai parar. Os apóstolos continuaram trazendo crescimento para a igreja primitiva. E Deus disse para você, eu estou te defendendo. Estou levantando pessoas que você menos imagina para te defender, repreendendo fúrias na sua vida, para você continuar fazendo a minha obra, para você continuar na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio que o Senhor está defendendo pessoas aqui como o Senhor defendeu os apóstolos. E o Senhor não vai deixar ninguém parar a grande obra que o Senhor tem com o teu filho. Com a tua filha, o Senhor vai mostrar que está com eles e eles vão permanecer. A vontade, Pai, de muitos era que os teus filhos parassem. Era que os teus filhos perecessem. Mas hoje o Senhor está dizendo, avance, porque eu estou contigo. Assim como os membros do Sinédrio não conseguiram parar os apóstolos, os inimigos dos teus filhos não vão conseguir paralisar o que o Senhor tem com eles. Mas o Senhor vai continuar dando crescimento, Pai. O Senhor vai continuar ajudando, fortalecendo, e os teus filhos vão continuar fazendo aquilo que o Senhor designou a cada um deles. Nenhuma inveja, nenhuma palavra de maldição, nenhum intento do inimigo vai prevalecer sobre a vida dos teus filhos, mas eles estão sendo guardados, protegidos, livrados pelo Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor levanta pessoas hoje para defender os teus filhos no meio de reuniões, de conversas que eles nem sabem que estão existindo, que eles nem sabem que estão acontecendo. Obrigada, Senhor, por nos defender, por nos livrar e por não permitir que ninguém pare o que o Senhor tem conosco. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando a novidade de vida para eles.
eles uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido seja vista aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Da mesma forma que Deus, ele defendeu aqui aos apóstolos, que ele levantou a Gamaliel para que os apóstolos não perecessem na mão do Sinédrio, o Senhor está dizendo: eu estou levantando pessoas para te defender, eu estou te protegendo, estou te guardando de fúrias do inimigo, e você continuará crescendo, e você continuará fazendo a vontade de Deus, pois aquele que te guarda não dorme, não cochila, não tosqueneja, ele é o guarda de Israel, e ele está te defendendo, dizendo para você: eu estou contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.